Insisto, tecnicamente não é um grande campeonato brasileiro. Para ficar só nos pontos corridos de 2003 para cá, para mim, tecnicamente, é o pior campeonato. A gente vai ter um campeão, ou o Corinthians, mais provavelmente, ou o Vasco da Gama, que não é aquele assombro da equipe. Se pintar o Penta Carioca ou o Penta Paulista, vai ser talvez com um time ou com um futebol mais frágil entre todas as grandes glórias e conquistas de Corinthians e de Vasco, mas ninguém duvida. Mesmo sem finais, mesmo sendo por pontos corridos, e dá para ter uma outra discussão, embora dificilmente um campeonato com finais ou mata-mata fosse tão sensacional, isso não se discute. O que está sendo legal esse campeonato, que até a rodada desse final de semana ainda tinha o Fluminense na disputa, o atual campeão brasileiro, aí ser um negócio de louco. Até porque, enfim, a CBF fez o óbvio, ao colocar o maior número possível de clássicos para as últimas rodadas. E a gente vai ter um fabuloso Flamengo e Vasco, a gente vai ter um fabuloso Palmeiras e Corinthians, lembrando que o Palmeiras é a asa negra, não, a asa verde do Corinthians, e o mesmo acontece no Rio em relação ao Flamengo contra Vasco. O Flamengo ainda tem a motivação da Libertadores, que deve ser rubro-negro, o Flamengo deve voltar à Libertadores do ano que vem, e o Palmeiras não tem mais motivação, estará na Sul-Americana, fez uma campanha pífia, mas está jogando muito bem, talvez até melhor da época que o Palmeiras até lutava por Libertadores e delirava pelo título. Então é um Palmeiras muito forte com o Filipão, é o Flamengo ainda mais forte com o Ronaldinho Gaúcho e com o Luxemburgo, vão ser duas partidas sensacionais no final de semana. E o ainda líder, e líder por 26 das 37 rodadas do Brasileiro, foi Orlando Scarpelli pegar um time que ainda sonhou com a Libertadores, e aqui, com a ajuda do Tauti Calped, a gente vai ver como o Corinthians, no segundo tempo, venceu o Figueirense por 1-0 num belo gol do Liedson, para mim em posição legal, e ficou a um empate do título. E pode até, eventualmente, o Corinthians perder para o arquirrival Palmeiras no Pacaembu no próximo domingo, para o título ainda ficar nos pés que foram melhores ou líderes da competição por 26 até agora das 37 rodadas, e acho que ao final das contas, até pela dureza desse impressionante Vasco, que vai ter de enfrentar o Flamengo no Engenhão, eu acho que fica mais para o Corinthians, que venceu mais uma vez optando o Tite pelo mesmo esquema sedimentado desde o tempo de Mano Menezes, o 4-2-3-1, com Júlio César, que foi bem no Orlando Scarpelli, Alessandro, que de novo não foi bem na lateral direita, Fábio Santos, que é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, e a zaga que foi eficiente, com Paulo André e principalmente com Leandro Castan pela esquerda. Eu não imaginava, mas votei em Leandro Castan como o melhor zagueiro esquerdo do Brasileirão. Para não dizer que eu votaria nas duas posições no Vascaíno Dedé, mas aí não dá, né? Mas como joga esse Dedé. Mas enfim, voltando à bela vitória do Corinthians em Santa Catarina, Ralf, que será desfalque sensível para o Corinthians para marcar o Valdívia na grande decisão contra o Palmeiras, marcou muito bem o Fernandes, que não foi bem na primeira etapa, e o Aloysio entrou no ataque e não foi muito melhor na equipe do Figueira. Paulinho, o melhor volante de saída, o volante pela direita, o volante que sai um pouco mais, não só do Corinthians, mas para mim de todo o Brasileirão 2011, fazendo a linha de dois volantes, e à frente... Opa, tá torto aqui. Aberto pela esquerda a gente vê o Emerson, William pela direita, assim, bobeada minha. William aberto pela direita, às vezes pela esquerda, o Emerson entrando, mas distante do Liedson, Danilo por dentro e Liedson. Foi um primeiro tempo melhor da equipe catarinense, que jogou muito bem armada de novo pelo Jorginho com o Wilson, os dois laterais dos melhores do Brasileirão, Bruno e Juninho, a zaga não se pode dizer a mesma coisa de Roger Carvalho e Edson Silva, Igor que voltou e foi bem, anulou o Danilo, mas teve dificuldades com o Alex, à frente saindo um pouco mais o Maicon, o Coutinho, o artilheiro da história do Figueirense de novo não foi bem, Fernandes, e à frente o ótimo Wellington, nem dos melhores jogadores e revelações do campeonato, mas não fez uma partida tão boa assim contra o Corinthians, e Júlio César que voltou, mandou uma bola na trave a 27 minutos do primeiro tempo no Orlando Scarpelli, mas ele e o Figueirense pouco fizeram. A rigor até tiveram mais chances que o Corinthians, mas o Timão foi cirúrgico, fez um belo gol com o Liedson a 22 do segundo tempo, seria campeão ali, aí o Alexandro fez o primeiro gol do Vasco, o Fred devolveu o título ao Corinthians, mas no final das contas o Bernardo, num jogo sensacional do Engenhão, deixou tudo para a última rodada, mas é um Corinthians que se vai sentir a falta do Ralf, que não joga, deve jogar Moradei, ou o predestinado Bruno Otávio. Quem sabe é Edenilson, mas aí o time ficaria muito aberto para pegar o arquirrival jogando bem e principalmente com o Valdívia. O Corinthians tem opções interessantes para fazer isso aqui. E sim, o Danilo suspenso, é evidente que entra Alex e aí o Corinthians vai ser melhor. Como foi no segundo tempo, como de novo foi feliz o Tite, embora já tivesse sacado o Danilo no intervalo e não o William, mas o fato é que com o Alex no Corinthians, o Corinthians ganha em bola parada, o Corinthians ganha na velocidade, ganha em talento, ganha em poder de ataque, enfim, ganha muitas coisas, como eu acho que ao final dessas contas e dessa reta de chegada sensacional, o Corinthians também vai ganhar o campeonato. O Corinthians vai ser pentacampeão brasileiro.
Grande clássico sensacional no Engenhão. De novo, o Fluminense não venceu um clássico neste ano de 2011, mas o atual campeão brasileiro fez um retorno fantástico, garantiu com 2 rodadas de antecipação o título do troféu João Saldanha, que o Diário Lance dá para a equipe campeã do retorno, e o Fluminense que podia lutar pelo tetra, podia lutar pelo seu bicampeonato brasileiro, mas não deu, porque o Vasco, impressionante, se superou mais uma vez o desgaste da jornada dupla de Copa Sul-Americana, foi para cima e num final de jogo tão sensacional quanto o início, o Vasco mostrou que está muito vivo. Ainda está numa situação delicada, precisa vencer o arco e rival Flamengo, que sempre leva dificuldades históricas para o Vasco em decisões, e ainda torcer para que o Palmeiras, que não tem hoje um grande time, embora esteja jogando nesse momento bem o time do Filipão, o Palmeiras vença também o seu arco e rival Corinthians num Pacaembu quase que inteiramente corintiano, com o Corinthians, que depois de 26 das 37 rodadas foi líder e parece ter mais chances matemáticas, embora futebolisticamente, se hoje houvesse, por exemplo, um mata-mata, se houvesse um encontro, um enfrentamento entre Vasco e Corinthians, pelo que tem jogado hoje o Vasco, por aquilo que não tem jogado tanto o Corinthians, mesmo vindo de uma série também impressionante de vitórias corintianas, eu acho que hoje, tecnicamente, o Vasco teria mais chances que o Corinthians, mas na somatória dos resultados e na tabela, as coisas estão mais para a equipe paulista. Mas foi um duelo sensacional no Engenhão, e a gente aqui, com a ajuda do Tactical Pad, vai mostrar como se portaram as equipes num grande clássico no Rio de Janeiro. Começando pelo vitorioso, o time que ainda tem chances de título, o Vasco, do ótimo goleiro Fernando Praz, de Dedé e Renato Silva. Opa, tá torto aqui. Dedé sempre pela direita, jogando por ele, jogando por todos. E vou dizer uma coisa, no meu time o Dedé jogaria até de centroavante, para não dizer de goleiro, e para mim seria até presidente do clube pela fase assombrosa do Dedé. Nas laterais, Fagner, que votei como o melhor lateral direito do campeonato, e a surpresa Gilmar, não comprometendo na esquerda, ainda mais porque teve de marcar o ótimo Rafael Sobis. No meio, a sacada tática do Cristóvão é um esquema que dá para definir numericamente num 4, né, com os 4 zagueiros, um volante o Rômulo, 3 mais à frente Alain, Juninho Pernambucano e Felipe, e à frente 2, o Diego Souza, que chega agora com o Elton no lugar do Éder Luiz, que vai fazer muita falta pela velocidade para puxar os contragolpes vascaínos. Então o esquema é esse, ó, 4-1-3-2 do Cristóvão, um esquema interessante que não é muito usual no Brasil. A última vez que uma equipe usou bem e foi longe foi o Brasil do Zagallo na Copa de 98, quando o Dunga fazia essa função aqui por dentro, depois o César Sampaio, o Leonardo e o Rivaldo faziam esse esquema, com o volante, uma linha de 3 mais avançada e os 2 da frente. O Fluminense jogou dentro do 4-2-3-1, que é padrão agora com o Abel Braga, e tem sido quase que padrão de todas as equipes. O próprio Corinthians, ainda o maior favorito ao título, é quem melhor e mais tempo tem usado. Diego Cavalieri, dá para discutir os 2 gols, mas eu acho que ele não teve grandes culpas, é um ótimo goleiro. A zaga com Elivelton, que vem bem, e Leandro Eusébio, que já esteve melhor. Os 2 laterais, dá para dizer a mesma coisa, Mariano e Carlinhos. Edinho, que teve dificuldades para marcar a ótima fase do Diego Souza, que aliás fez um gol em condição legalíssima, 1 minuto mal anulado. A arbitragem, de novo, não foi das melhores do Marcelo de Lima Henrique. Diguinho fazendo um duelo interessante com o Felipe. E à frente, o toque de classe do Fluminense, Rafael Sobis, Deco. Aliás, se o Deco tivesse podido voltar antes à forma física, não tivesse tantos problemas com as lesões que tenham atrapalhado nesse final de carreira, teria feito outra coisa pelo Fluminense. Ele teve um lance no primeiro tempo, um chapéu para cima justamente do Felipe, foi coisa de cinema. E à frente, Marquinhos, sempre muito importante técnica e taticamente, e um impressionante Fred. Até brincava com ele, Fred já está caindo de produção. 4 gols, 3, agora, entre aspas, só 1, já não é mais o mesmo. Mas brincadeira e falando sério, e como joga sério o Fred, é outra coisa. Fez um final de jogo sensacional para o Fluminense, como foi ainda mais para o Vasco, que teve a felicidade de achar em Bernardo, um belo passe do Alexandro, e aí você precisa ter elenco. Quando você tem um Bernardo no banco e o próprio Alexandro, pela presença de área, pela postura e pelo cruzamento sensacional para o gol do Bernardo, você vê por que o Vasco consegue, mesmo com uma jornada dupla, se superar. É algo até que eu estou escrevendo nesta terça-feira na minha coluna no Lance, sobre aquele Vasco impressionante de 2000, que com mudança de treinador, com elenco desgastado, ganhou tanto a Copa Mercosul numa virada sensacional sobre o Palmeiras, como ganhou também contra o Cruzeiro do Filipão e depois na decisão contra o São Caetano de Jair Pisserni, o Vasco ganhou praticamente tudo no final de 2000. Quem sabe a história não se repete. Se é muito difícil na Copa Sul-Americana e se sou o Vasco, eu não vou mesmo com o time titular lá para o Chile pegar a boa equipe da Universidade, eu focaria todas as atenções no super clássico, o clássico dos milhões no Engenhão contra o Flamengo. Acho que o Vasco tem condições sim de sonhar com o título, mas a somatória de resultados, uma vitória vascaína no clássico contra o Flamengo e uma derrota do Corinthians para o Palmeiras no Pacaembu imensamente corintiano no próximo domingo, eu acho que fica muito difícil. Mas se não der Vasco, por toda a superação da equipe, do próprio elenco, do clube e principalmente a homenagem a Ricardo Gomes, a campanha de 2011 já é brilhante, digna da história gloriosa do Vasco da Gama.